Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo com a TV PUC. Eu sou a Juliana Schultz, docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Olá, meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou fisioterapeuta, docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e hoje nós estamos com uma convidada da nossa casa, também é docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Ela é fisioterapeuta e educadora física e doutora e mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade de São Paulo, professora Renata Escórcio, seja bem-vinda. Hoje o tema é distrofias musculares, né? Então explica um pouco para nós o que são essas distrofias, né? Sim, obrigada pelo convite, Bem-vinda. agradeço muito também a oportunidade de estar aqui falando sobre as distrofias. Bom, as distrofias musculares, elas são um grupo pertencentes às doenças neuromusculares, que são geneticamente determinadas, né? Então elas se diferenciam pela herança, pela idade do início dos sintomas e também pela musculatura afetada. E tem alguma causa, Renata, da distrofia? Você falou que pode ser genética? Sim, elas são genéticas. Nem sempre, toda doença genética é hereditária. No caso das distrofias, nem sempre, não necessariamente, né? Cerca de 1/3 das distrofias são de casos de mutações novas, né? Não Sim. são herdadas, então são mutações novas que acontecem. Então, nós que não temos nenhum caso, eu mesma não tenho nenhum caso na minha família, eu posso ter um filho com distrofia se tiver uma mutação nova, né? E não se sabe a causa dessas mutações? Não tem alguma... Não tem uma causa específica até então. E daí você fala distrofias, porque tem vários tipos de Sim, gravidades? tem vários tipos, tem muitas distrofias, né, que elas são determinadas de acordo com a herança. Então, elas podem ser recessivas, se for uma distrofia ligada ao cromossomo X, né, como o caso da distrofia muscular de Duchenne e de Becker. Elas podem ser autonômicas recessivas, quando tem que ter uma mutação do pai e uma mutação da mãe, né, como o caso da distrofia muscular de cinturas. E elas podem ser também autossômicas dominante, e aí somente um gene mutado favorece a distrofia, como é o caso da distrofia miotônica ou chamada de Steinert, e também a facio-escapulo-humeral. Muito interessante. E a mais comum é a de Duchenne, certo? De todas essas distrofias musculares. Sim. E essa foi as suas perguntas, tanto no mestrado quanto no doutorado. Como que a físio ela vai entrar nessas distrofias, desde das escalas? Explica um pouco para a gente como foi o seu trabalho. Sim. Então, a distrofia muscular de Duchenne é a mais frequente e é a mais grave das distrofias. Então, ela acomete 1 em cada 3.500 meninos nascidos vivos. Por que meninos? Porque ela tem herança recessiva. Então, a mãe é portadora, o gene defeituoso está no cromossomo X, né, mais precisamente localizado no XP21, né, que tem uma sequência genética. E a mãe portadora do gene defeituoso passa para os filhos. Se for menina, a menina é portadora, mas não desenvolve a doença.